Oi, 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 boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos à segunda parte, né? A live da segunda parte da nossa popinha, coisa mais linda. Boa tarde, que tá entrando. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Selma, ateliê da Alice. Gente, boa tarde a todos. Dores Biscuit, sejam bem-vindas. Luana. Gente, eu tô conseguindo ver só alguns aqui, que eu tô meio por cima aqui, vendo o nomezinho de vocês. Gente, vamos dar continuidade aos passo a passo da popzinha, que é essa pecinha bem linda, onde nós vamos estar montando um topinho bem lindinho no final. Sábado a gente já demos início nessa peça e hoje nós vamos dar continuidade. Para fazer essa pecinha eu usei como referência, né, o meu moldezinho lá do ateliê Bia Cravol. Não é o moldezinho do rosto da Pop, mas a gente foi fazendo alguns reajustes, tá? Esse aqui é a cabeça do topo G, lá do ateliê Bia Cravol. Vou deixar aqui do ladinho para você estar vendo. Já vamos entrar, tá? Já vamos começar. Boa tarde, quem tá chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Gente, vamos dar início. Ó, vamos dar início ao enxerto, né? Sábado passado, boa tarde! Vera, boa tarde a todos que estão entrando. Gente, nós iniciou sábado passado e fizemos o corpinho. Nós fizemos o corpinho, os bracinhos, o rostinho e também fizemos o enxerto desse rostinho, tá? E eu já sempre tô fazendo duas peças assim, simultânea para poder estar trabalhando com vocês. Aí aqui, deixa eu... Nossa, ficou com som aqui. Esse aqui foi o que a gente fez sábado. Eu já fiz o enxerto aqui de baixo. Fiz o enxertinho aqui do bigodinho chinês, colocando um pouquinho mais de bochecha. E também coloquei a orelhinha, ó. A orelhinha eu coloquei agorinha. E também a bolotinha aqui do narizinho. E coloquei a massinha aqui dentro, pra gente depois tá fazendo desenhando a linguinha e fazendo também aqui os dentinhos, tá? Então, esse aqui eu já deixei adiantado pra mim tá fazendo com vocês da próxima aulinha, né? A pintura e tudo mais. Esse daqui, eu fiz o enxerto sábado, já tinha esse rostinho pronto. Fiz o enxerto sábado no passo a passo. E hoje eu só fiz o enxerto da bochechinha aqui com bigode chinês pra dar mais volume, ó. Porque aqui ela tá achatada, tá vendo, ó? Tá achatadinha aqui. E aqui, ó, ela deu já um volume nessa bochechinha, abrindo mais um pouquinho o sorriso, né? A marcação do sorriso. Os bracinhos, o corpinho eu estruturei, passei um arame reto, tá? Enfiei aqui no pezinho e saí aqui no pescocinho. É muito importante que esteja esse arame aqui, que é a estrutura do seu corpo, senão ele não aguenta o peso da cabeça e acaba dobrando, né? Quebrando para um lado para o outro. No bracinho também eu coloquei um araminho. Não veio todo, só coloquei um pedacinho só para mim poder estar sustentando aqui no corpinho depois, ó, que ele vai ficar dessa forma. Eu já adiantei aqui um corpinho, ó, com um vestidinho, porque eu preciso fazer um enxerto aqui em cima e também uma pinturinha. E já coloquei os bracinhos. Tô fazendo simultâneos com posições diferentes. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Jaiane. Boa tarde a todos que estão entrando agora. Antes de colocar o corpinho, nós vamos dar continuidade aqui ao enxertinho desse rostinho. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a diferença aqui de tamanho, tá? Ó, essa cabecinha, essa parte aqui eu fiz o enxerto ontem.
E ele tá bem, ainda tá secando, aqui tá muito úmido, então ele tá secando lentamente. Ó, a diferença desse diminuiu bastante, ó, tá vendo? Por conta eu fiz o enxerto no sábado e ele eu já tava com ele preparado, acho que mais ou menos uns 3 dias que eu já tinha a cabecinha pronta. Então, ó, ele diminuiu bastante, ó, tá vendo? Essa daqui ainda vai diminuir muito, as orelhinhas vai diminuir um pouquinho quando secar. Eu quero que ela fique assim, abertinha, ó. Tudo vai diminuir aqui nesse cabecinha ainda, mas estão vendo a diferença de tamanho? Então, a massa de biscuit, quando ao secar, ela sempre retrai, né? Ela diminui um pouquinho. Vai tossir. Gente, ó, primeiro eu começo umedecendo bem a parte onde eu vou estar fazendo o enxerto. Se quiser passar colinha, pode também, tá? Vou passar colinha pra vocês verem, que também dá certo com a colinha, tá? Aqui dentro eu tenho uma colinha já diluída. Essa minha colinha, ela não tá aqui bem grossinha. Eu sempre coloco aqui dentro bem diluidinha, com um pouquinho de água. Eu vou passar um pouquinho de colinha aqui e vou espalhar. Onde eu vou estar posicionando. Ó, espalhei bem pouca, tá? 1 graminha de massa é o que eu usei desse ladinho e vou usar nesse lado aqui também. Vou sovar bem a minha massinha. Vou fazer uma bolinha. Opa! Daqui a pouco eu faço caca aqui. E abrir uma coxinha desse jeito, ó. Com a ponta um pouco mais afinaladinha, ó, tá vendo? Eu sempre faço dessa forma. Eu coloco aqui, ó, a pontinha. Ó, nessa parte que a gente marcou, né? Deixou bem marcadinho o roxinho. E eu vou agregar essa minha massinha aqui, ó. Com o meu dedinho, eu vou agregando, ó, fixando essa massinha. Olha, com o meu pincelzinho úmido, eu vou tirar, ó, eu venho umedecendo também as laterais e ao mesmo tempo, caso haja excesso de cola, eu vou limpando. Antes de puxar a massinha com o pincel, é muito importante fazer passar o pincelzinho pra tá hidratando a sua massa, tá? Aqui onde tá sequinho. Também é muito importante, antes de qualquer enxerto, você está limpando, tá? Tem que limpar bem a sua peça antes que venha com o processo do enxerto, senão sua massa fica suja, sua peça fica suja. Eu sempre começo nessa parte, ó, puxando aqui, porque aqui é mais delicadinho. Vou puxar essa partezinha pra cá. E vou puxar aqui por baixo também, ó, entre a boquinha. Ui. Quase escorri, quase derrubei. Bem delicadinho com o pincelzinho pra tá umedecendo, ó. Toma cuidado com o excesso de água. Se vocês pegar o pincelzinho e ele estiver muito carregado, eu sempre deixo um tecidinho bem limpinho pra mim poder tá tirando o excesso de água do pincel. Ó, com o dedinho agora eu vou espalhando, ó, modelando essa bochecha com o dedo.
Olha, então, observe que com o próprio dedinho eu vou puxando ela, levando pra onde eu acho que tem necessidade de estar trazendo, sabe? Aqui eu observei que ela tá muito pra cima, essa bochechinha, então eu vou trazer mais um pouquinho, ó, pra essa parte. E sempre vou levando com o dedinho. Tentar deixar bem rentinho, tá? Aqui da bochechinha. Eu sempre gosto de fazer as duas tudo de uma vez, sabe? As duas juntas. Boa tarde, Rita. Seja bem-vinda. Que assim eu consigo estar ajeitando, deixando tudo mais parecidinha, sabe? Aqui ainda tá molinha, que eu adiantei, né? Então, eu também continuo aqui trabalhando para tentar deixar tudo igual. Eu falei, né? Aí, gente, ficou um pelinho aqui, consegui tirar com o meu pincelzinho. Essa partezinha aqui eu quero deixar bem mais suave, a parte de baixo aqui da marcaçãozinha do bigodinho chinês. Bem delicadinho, nem ficou aqui outra parte, não ficar tão profundo. Bem aqui tem um pelinho também, ó. Vou tentar tirar aqui com o... Esses pelinhos, parece que eles vêm com o próprio ar, sabe? Então, qualquer coisinha cai neles. Então, a gente tem que estar tirando. Se cair pelinho, a gente tira, pra não ficar manchada a peça. Essa minha bochechinha, ela tá muito subidinha aqui, ó, ainda. Vou puxar ela um pouquinho mais pra baixo, essa lateral. E vou arredondar um pouquinho essa daqui que eu subi. Prontinho. Prontinho, gente. Aí, você sempre vai observando, sabe? Como que tá ficando a peça, do jeito que vocês querem tá deixando. Eu vou marcar esse cantinho aqui, ó, um pouquinho. A minha peça ainda tá molhadinha, então eu vou levantar, abrir só um pouquinho esse sorriso aqui, o cantinho do sorriso. E aqui também, ó. Dando mais profundidade nesse cantinho aqui. Pronto. Opa, opa. Um pedacinho de massa bem petitiquinho. Cadê minha massita?
O narizinho, eu quero dar um volume aqui embaixo, então eu vou passar um pouquinho de água aqui, ó. Fazer uma bolinha, não tem nem peso, tá, gente? É só pra dar um voluminho aqui em cima desse narizinho. Boa tarde, quem tá chegando, sejam todos bem-vindos. Gente, compartilha aí o vídeo, chama os colegas, os amigos pra tá fazendo essa princesinha aqui conosco, né? Essa trollzinha. Olha aqui onde eu bati meu dedinho, veio uma sujeirinha. Ó, só que não é uma bolinha muito grande não, tá? E aí eu vou limpando aqui, ó, com o pincelzinho, tirando os excessos que eu levei lá pra cima, ó. Deixando bem limpinho. Vou só ajeitando com o dedinho, tá? Só pra dar esse voluminho no narizinho. Eles têm uma bolinha na ponta do nariz, né? Deixa menorzinho. Pronto. Com o próprio pincelzinho, a gente vai arredondando as pontinhas, ó. Ai, que gracinha que vai ficando. Ó, gente, ficou assim. Depois que secar, ela vai diminuir bastante, né? Um pouco essa bochecha. Pra cada orelhinha, eu tô usando 3 graminhas de massa. Ficar uma orelha bem grandinha, né? Eles têm uma orelha bem grandinha, né? Boa tarde, quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Geralmente eu deixo secar essa parte pra tá colocando a orelhinha, né? Porque às vezes a gente tá mexendo, corre o risco de esbarrar onde a gente fez o enxerto e tá estragando a nossa peça. Fiz 2 bolinhas. Na bolinha eu vou fazer uma coxinha um pouco alongadinha, mais ou menos desse jeito, ó. Vou fazer 2, mais ou menos do mesmo tamanho. Vou posicionar na minha mão e eu vou abrir desse jeito, ó. Como se fosse, ó, dessa forma. Se ela tivesse molhadinha, já dava pra gente fazer a orelhinha de outra forma, né? Já colocar ali. Só que a orelhinha é grande. Eu já encostei aqui, ó. Por isso que é importante a gente deixar, respeitar os processos, né? Boa tarde, sejam bem-vindas quem tá chegando agora. Convida as amigas para estar participando, manda o aviãozinho, comentem aí, né? Isso ajuda muito. Passei colinha e eu vou posicionar minha orelhinha um pouco assim de ladinho, ó. Viradinha. E vou fazer o enxertinho dela aqui também, com muito cuidado para não danificar a bochechinha, né? Porque a gente acabou de colocar. Aí, eu fiz dessa forma, tá? A orelhinha dela. Coloquei, fiz o enxerto.
de um ladinho. Vou passar aqui o pincelzinho pra alisar e também tirar algum excesso de cola, caso tenha escorrido. Que eu vou deixar a orelhinha dela viradinha assim, ó. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Opa. Gente, todos os materiais usados nessa live aqui no ateliê, lá do ateliê Bia Cravol, tá? Pincelzinho modelador, tudo é lá do site dela. Boa tarde, quem tá chegando, sejam todos bem-vindos. Gente, também vai ter lançamento, tá? Acho que dia 12 vai ter pré-lançamento de coleção nova da Bia. Então, vai ter novidades por aí, gente. Virei a orelhinha. Ó. E vou deixar secar, tá? Fica desse jeitinho mesmo. Ó. Ainda tá bem feinha, né? Feinha não, já tá criando forma a nossa trollzinha. Ó, aqui eu tô sentindo que ainda tá tendo uma marcaçãozinha. Não quero que fique uma marcação de enxerto aqui entre a orelha e a bochecha. Pronto, vou reservar e vou deixar secar dessa forma. Dentro da boquinha, a única coisa que eu fiz aqui, que não vai dar pra me fazer com vocês, eu peguei uma massinha preta, abri tipo um quibezinho, posicionei dentro da boquinha e vim fazendo espalhando ela com muito cuidadinho no cantinho até o outro. Sempre começa do meio, ó. Você vai fazer um enxerto dentro da boquinha para que ela se encaixe direitinho. Eu sempre começo do meio e vou levando a massinha para o cantinho. E vou agregando ela, ajeitando nos cantinhos, encaixando nas beiradinhas. Sempre do meio para o cantinho, tá bom? Que assim você consegue colocar, eu consigo colocar sem ter excesso de massa pra cá depois. Vou colocar o olhinho com vocês. E da próxima vez, próxima live for dar dos dentinhos, né? Eu queria já fazer esse dentinho, mas infelizmente não vai dar tempo. Não vai dar porque ele tá molhada, massinha, e eu preciso desenhar a língua antes de colocar o dente. Esqueci de deixar reservada a minha massinha branca. Aqui, achei. Já. Essa massinha aqui. Gruda essa massa pra mim. Vou pegar um pedacinho de massinha branca. Vou limpar minha mão pra tirar todos os resíduos de massa, gente. Oi, oi, boa tarde, sejam todos bem-vindos. A nossa live da trollzinha, gente. A nossa trollzinha linda. Pode deixar no saquinho. Peguei um pedacinho de massa e eu vou fazer duas bolinhas. Primeiro eu faço uma bolinha e meço aqui dentro do olhinho pra ver se vai dar certinho o tamanho. Deu certinho, eu vou fazer outra bolinha do mesmo tamanho. Mais ou menos do mesmo tamanho, isso. Eu vou passar colinha aqui dentro desse olhinho, que eu preciso que essa bolinha colhe ali dentro. Coloco a minha bolinha. Desse jeito, e eu vou levemente, ó, agregando com os dedinhos.
Aí, com um pincelzinho, esse que parece um batonzinho, eu vou, ó, fixando essa massa nas laterais, ou nas beiradinhas, pra que ela cole bem lá dentro e depois não venha soltar, né? Na hora que ela encolher, não fica nenhuma cavidade, nenhuma rachadura. Fazer a mesma coisa com esse aqui. Boa tarde, tá todos que estão chegando. Gente, ajude aí na live, por favor, né? Compartilha aí com os amigos. Olha, esse daqui, ele ficou perfeitinho. Esse aqui eu já achei que ele ficou mais profundo. Então, eu vou pegar mais um pedacinho de massa. Quando isso acontece, eu pego mais um pedacinho de massa, faço bolinha, dou uma leve achatadinha e posiciono ali por cima. E vou agregando, ó, nos cantinhos também, pra deixar ele mais pra forinha, que nem o outro, né? Isso sempre acontece, porque às vezes a gente marca com a mão, uma cavidadezinha às vezes fica mais profunda que a outra. Às vezes não, a gente sempre marca com a mão, né? Não adianta. Aí, eu passo o pincelzinho pra tirar as marcações do outro pincel. Limpa as beiradinhas, ó. E pronto, gente. Agora, tem que deixar secar pra dar continuidade a essa pecinha, tá bom? Ele tem que estar sequinho pra gente fazer a pintura da linguinha, porque o da linguinha dela aparece bem suave, mas aparece. E também tá colocando os dentinhos. Vou deixar secar. Vamos colocar aqui o nosso vestidinho no nosso corpinho. Olha que bonitinho que ficou esse corpinho. Ficou uma gracinha, né? Olha que gracinha que ficou. Boa tarde, quem tá chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Vê onde tá meu papel pra me lubrificar aqui a mesa. Gente, eu vou sovar bem a massinha pra gente tá abrindo e colocar o vestidinho. Deixa eu tirar os bracinhos, o bracinho vai depois. Gente, isso aqui que eu tô passando na minha mesa é um cremezinho Nivea, tá? Pra lubrificar e eu tá abrindo a massa e ela não tá grudando, não grudar. Vou abrir minha massinha. Gente do céu, que tá chovendo desde sábado. E frio também, só que tá muita chuva. Como que tá a região de vocês aí? Ó, eu vou abrir a minha massinha, eu acho que eu abri ela até fina demais. Vou sovar de novo e vou abrir, porque eu não quero ela
tão fininha. Boa tarde, Dri, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que estão entrando, gente. Eu não consigo ver o nome de todos, tá? Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Vou abrir de novo a massinha, porque eu não quero deixar tão grossa, também não quero tão fininha. Ó. Abri a massinha e eu vou cortar com esse cortadorzinho aqui. Esse daqui é o primeiro daquele cortadorzinho maior da Blue Star. O primeiro, de dentro pra fora, tá? Vou cortar aqui. Ah, esqueci de pegar o outro cortadorzinho menor. Vou posicionar na minha mão e eu venho com essa parte gordinha, dando uma leve ajeitadinha aqui, ó, nessas rebarbinhas, pra deixar mais fininha essa ponta. Ai, separei o negócio e esqueci do negócio. Ó. Com o cortadorzinho número 2, eu vou abrir aqui uma cavidadezinha no centro dessa massa. E eu vou cortar aqui, ó, dividir esse vestidinho, essa massinha no meio. Ó. Pra vestir o meu corpinho. Eu vou trazer ele de frente, de trás pra frente, ó. Eu vou posicionar aqui. Eu não passei colinha, tá? Ainda, porque eu gosto de passar colinha somente nessa parte aqui dos bracinhos. Vou posicionar aqui meu vestidinho e eu venho aqui por cima, trazendo ele, deixando ele bem abertinho embaixo. Ó. Sempre a sobra, então, eu vou meçando e vou cortando o excesso com a tesourinha. Eu corto o excesso aqui, trago o meu vestidinho aqui pra frente, vou trazer a outra pontinha e vou posicionando, ó. E vou cortar o excesso também aqui, ó. Desse jeito. Vou posicionar aqui a pontinha levemente uma por cima da outra, ó. Que é onde eu vou estar fazendo a unção. Então, com o dedinho eu vou agregando, eu agrego aqui, ó, uma por cima da outra, ó. Eu encaixo meu dedinho aqui dentro e eu vou dando uns leves, ó, apertãozinho. Só pra dar fazer uma unção aqui e não aparecer a emenda aqui embaixo. Com a minha faquinha, eu gosto muito de usar o bisturi aqui, ó. Eu vou tirar um pedacinho dessa massa aqui, ó, fazendo uma golinha. A golinha dela é meio vincada aqui pra cima, ó, pra baixo, desse jeito. Fazer mais ou menos dessa forma. Luísa, enrola essa massinha aqui e coloca no saquinho pra mãe. Aí, sim, eu vou fazer a unção dos vestidinhos aqui, ó, tirando a emenda, tá? Pra deixar bem lisinho. Aqui embaixo, eu também tenho que alisar isso aqui, ó. Só que ela não tem o peitinho aqui, que é o que eu faço? Eu coloco com bastante cuidado a minha esteca aqui, posiciono ela e eu vou com muito cuidadinho. Gente, toda vez que eu vou fazer o vestidinho, assim, que eu tenho que fazer essa emenda, eu faço dessa forma. Porque assim, eu consigo apoiar, ó, a massinha com bastante delicadeza e fazer a unçãozinha. Não, não mistura. Então, cadê o negocinho?
elas estavam juntas, mas não pode misturar, porque elas são tons diferentes. Eu tenho que fazer um enxerto na outra parte do vestidinho. Ó, vou alisar com o dedinho. E vou acertar esse vestidinho aqui embaixo com a minha tesourinha. Ajeito ele. Ó, e vou acertar aqui com a tesoura, ó. Você pode fazer esse acerto também depois de seco, tá? Aí você corta com bisturi e vem com a lixinha de unha e vai lixando. Pra tirar as rebarbinhas. Essas rebarbinhas aqui, ó, que às vezes fica da tesoura, eu tiro com a lixinha de unha depois de seco. Depois de sequinho, se precisar dar uma retocada também, né? Ajeitei agora, mas depois de seco eu vou observar. Se eu precisar tirar um pedacinho pra tá acertando, aí eu tiro, ó. Ficou desse jeitinho, que o vestidinho dela é abertinho, né? Boa tarde, Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Ó, vou posicionar aqui. Vou marcar onde eu vou estar colocando o bracinho. Ó. A gente marca. Aqui na frente eu vou passar, ó, também, ó, o meu pincelzinho pra tirar todas as rebarbinhas do pincel, vou deixar bem lisinho. Lembrando que depois de seco, se precisar, a gente lixa, né, a beiradinha aqui. Gente, olha aqui um pelinho danado. Esse pelinho é terrível, né? Por mais que a gente cuida, sempre vem os pelinhos danados grudar nas coisas. Ó. Vou deixar bem lisinho aqui na frente, pra não aparecer emenda, ó. E isso, depois de sequinho, lógico, gente, presta atenção, tá? Ó, não tá certinho aqui. Só que depois de seco, com a lixinha, eu consigo ajeitar com a lixinha de unha, tá? Vou reservar aqui e vou posicionar o bracinho no lugar. A minha massinha ali, ela tá bem úmida, né? Eu vou posicionar por cima do vestidinho. Então, eu vou posicionar aqui. Eu já ia colocar o bracinho errado, meu Deus do céu. A pessoa ia colocar o bracinho errado. Vou posicionar aqui meu bracinho na posição desejada. Passei colinha branca. Se o seu vestido estiver sequinho, vocês vão usar cola instantânea, tá? Pra tá colando. Ai, que bonitinha que já ficou, né? Já ficou bonitinho. Aí, depois a gente vem lixando e ajeitando pra dar um bom acabamento. Olha como que ficou. Vou deixar secar. Essa bracinha aqui, eu tenho que dar um acabamentozinho nele depois, tá? Então, a gente vai fazer nesse aqui que eu já deixei reservado, tá? Esse aqui eu não lixei ainda, gente, ó. Porque ele não tá totalmente seco, eu tenho que tá bem sequinho pra me lixar, tá? Então, da próxima vez que eu vim entrar com vocês pra gente fazer a pinturinha do vestido, esse aqui já vai estar sequinho, lixadinho e até pintadinho, que eu sempre vou estar deixando um adiantado. Cadê a massinha? Aqui, nessa não misturou, né? Tá bom. Eu vou pegar um pedacinho de massa pra fazer esse acabamento aqui, ó. Tá vendo que aqui tá bem grosseiro? Então, eu tenho que dar um acabamento bem bonitinho aqui. Eu vou pegar um pedacinho de massa e eu vou fazer uma minhoquinha aqui e vou achatar ela, ó. Não quero ela muito fininha, não, mas também não grossa. Vou posicionar aqui, eu vou passar uma colinha.
Lembrando que vocês passando a colinha, depois vocês conseguem limpar o excesso, tá? Tá tirando o excesso da colinha. E com o próprio pincelzinho de água, você consegue tá limpando, pra não ficar nenhum resíduo. E eu vou trazer, ó, coloco aqui, vou trazendo cá pra baixo, pra fazer a manguinha dela, ó. Desse jeitinho aqui, pra mim fazer a manguinha em volta do bracinho, ó. E vou alisar com o meu pincelzinho, puxando. Primeiro eu puxo pra cá, ó, e vou fazendo dessa forma. Assim, você consegue dar um acabamento quando você tiver roupinha, que precisa deixar o bracinho assim pra dentro, né? O bracinho pra fora, na verdade, com a manguinha bem... Ó, como que fica, tá vendo a diferença? Isso que eu tô fazendo com esse negócio espetado aqui ainda, meu Deus. Ó, aqui do outro lado também. E vou puxar aqui pra parte da golinha de trás. Tem a diferença, né, Lu? Uma diferença bem grande. Dessa mesma forma, eu vou fazer no outro ali depois, tá? Pra deixar bem bonitinho. Boa tarde, Cleide. Seja bem-vinda. Boa tarde, que tá entrando agora. Ó, gente, como que ficou? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Só que aqui do outro lado, ó, ela tem essa partezinha, tá vendo, ó? Diferente. Então, eu vou fazer dessa forma, porque eu preciso colocar aquela parte ali também. Vou pegar uma partezinha menor, ó, menorzinha. E vou colocar aqui nessa parte do bracinho, ó, vou passar uma colinha. Opa, não grude, não grude, isso. Ó, deixa eu ajeitar aqui pra não ficar muito... Vou cortar o excesso aqui em cima. Vou alisar essa parte, tá? Tomando bastante cuidado com as emendas, pra não aparecer emendas, tá? Depois que eu terminar esse aqui, eu vou contar um segredo pra vocês. Do que aconteceu com o vestidinho dessa daqui. Deixa eu ajeitar ela aqui, ó. O que aconteceu com esse vestidinho aqui quando eu tava fazendo? Vou contar pra vocês. Eu vou ajeitar aqui. Vou fazer mais um pedacinho pra colocar atrás. Tá lindinho, né, Lu? O acabamento é tudo, né, gente? Os cantinhos, tudo que a gente vai cuidando, né, com bastante carinho. Ó, aqui tô fazendo a mesma coisinha, tá? Tirar um pouquinho desse excesso. Só pra cobrir o bracinho dela aqui, ó, tá? Embaixo.
Tá fofa, né, Ira? Tá muito lindinha. Elas são muito... Idêntica nunca fica, né, gente? Aqui é uma pecinha similar, né? A gente tá imitando a Pop. Igual nunca fica, né? Eu mesmo não consigo fazer idêntico, não. Tem artesão que pega e faz e fica idêntico, ó. Agora, vamos fazer essa partezinha aqui. Ela tá com os bracinhos levantados, né, pra cima. Então, isso aqui já vai dar um pouquinho de trabalho. Ó, peguei um pedacinho maior da massa... E eu vou abrir um rolinho, só que com uma parte mais gordinha e a outra mais afinaladinha, ó. Então, eu vou abrindo dessa forma, ó, deixando sempre o mais gordinho e o mais afinaladinho, porque aqui ele abre bem grossinho, né? Bem gordinho. E eu vou achatar, ó, desse jeito. Ó. Vou messar aqui pra ver se tá do tamanho que eu quero, tá bom? Ó, vou posicionar bem aqui, ó, nessa lateralzinha, por cima, e vou passar aqui por cima, ó, por cima do bracinho, e vou trazer aqui por detrás, ó. Eu virei a pontinha dela, tá vendo que eu virei pra cá? Em vez de trazer pra baixo, eu trouxe cá pra cima. E eu vou arrematar... Cadê meu pincel? Ah, tá aqui. Se fosse uma cobra, eu tinha me mordido. Eu tinha perdido o pincel aqui na minha cara. Ó, vou arrematar essa pontinha aqui, ó. Nessa golinha de trás. Ó. Desse jeito. Vou passar meu pincelzinho modelador. E aqui eu vou fazer uma marquinha pra simular como se ela tivesse meio que amassadinha, né? Então, vou vir com bastante cuidado. Deixa eu pegar outra ferramenta aqui mais fina. Ó. Como se ela tivesse vindo pra cá e amassado. Ela levantou o bracinho, então ela deu uma amassadinha aqui, ó. Né? Nessa partezinha. Então, faço aqui como se fosse umas dobrinhas, né? E vou alisar. Aqui atrás. Aqui atrás, isso aqui que eu fiz, que é a coisa aqui, ó. Ó, alisa aqui. Aham. E vou alisar aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui bonitinho. Como se ela tivesse amassadinha. Eu vou dar mais uma amassadinha nessa parte aqui, ó. Ó, puxando pra cá um pouquinho. E mais uma vez eu passo o pincelzinho. Ai, meu Deus do céu, coisa linda. Ó. Eu vou puxar um pouquinho pra cá, que eu achei que ele ficou meio tortinho aqui, ó. Então, com a pontinha da faquinha, eu consigo ajeitar essas partes, ó. Quando ele tá molinho, a gente só vem agregando a massinha pra dar uma ajeitadinha melhor, tá? E eu passo o pincelzinho só pra limpar alguma rebarba da massinha que ficou no bracinho. Gente, ficou desse jeito. Eu tenho que deixar secar bem sequinho pra mim poder tá lixando aqui embaixo pra dar um acabamento nessa beiradinha da saia. E também tá fazendo a pinturinha, tá? Eu tô passando o lencinho umedecido aqui só pra tirar as gotinhas de água, pra não ficar mancha nem nada, tá bom? Ó, e vou deixar secar, tá? Dessa forma. Ah, eu queria fazer o enxerto dos dentinhos com vocês, mas eu acho que não vai dar. Tem que fazer a linguinha. Acho que eu vou arriscar com vocês ali. Gente, deixa eu contar pra vocês um segredinho aqui que aconteceu com esse vestidinho. Eu coloquei o vestidinho normal, que nem eu coloquei aquela dali com vocês. Coloquei aqui, era um tomzinho do azul. E depois, quando eu fui colocar essa parte, fazer o enxerto aqui de cima, eu confundi os azuis, porque eu tava trabalhando com 3 tons de azul, com as peças com azul diferente. E eu fui, peguei um tom mais clarinho e fiz o enxerto da parte de cima. Aí, o que aconteceu? Ficou manchado, né? Ficou uma parte aqui de uma cor e aqui outra. O que eu fiz? Depois eu vim com bastante cuidadinho, com um pincel bem macio e uma tinta PVA diluída e pintei ele todinho no tom azul. Aí sim, depois eu vim com as pinturas. Aí ficou desse jeito.
tá? Então, caso aconteça com vocês, aí vocês não precisam se desesperar, tá bom? Só vir com bastante cuidado, com um pincelzinho bem macio e fazer a pinturinha tomando cuidado só pra não deixar marcas de cerda, tá? Então, vamos tentar fazer os dentinhos com bastante cuidado pra não manchar o meu rostinho, nem amassar. Gente, isso aqui que eu vou fazer agora não é legal, tá? É muito importante que você deixe sua massinha secar para você tá fazendo a pintura. Principalmente se você for usar tintas mais grossas, tá? Eu vou usar aquarela. Então, a aquarela, ela permite que a massa seque sem dar rachaduras. Eu vou pegar esse tomzinho aqui da minha aquarela, que ele é um vermelhinho que eu gosto muito de fazer os degradê do preto e o vinho pra vir fazendo degradêzinho, pra ficar aquela profundidade na boquinha. Então, eu gosto muito desse aqui. O que eu faço? Quando eu vou fazer o pinturinha da boquinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Eu tenho dois rostinhos aqui com sorrisinho, vou mostrar pra vocês, ó. Tenho essa aqui, que tem os dentinhos e tá abertinha a boquinha, tá vendo? E tenho essa daqui também. Ó, essas duas. Pra fazer o degradê de dentro pra fora, vocês não podem só passar o preto, pintar de preto e depois vir fazer na boquinha, a pintura dos lábios. Você tem que fazer um degradê de dentro pra fora, do preto pro mais clarinho, tá? Do vermelho. Então, eu venho com a tinta acrílica preta, pinto lá por dentro. Isso depois que tá tudo pronto, o dentinho e tudo, tá? Pinto por dentro. Aí, eu venho com a tinta PVA vinho, que é esse aqui, e pinto por cima do preto e venho trazendo. Aí, logo em seguida, mas não trazendo tudo pra fora, tá? É um leve degradê. Aí, sim, eu vou vir com o aquarela, que é um tomzinho mais vermelho, mais de boca, pra mim fazer o degradê do vinho para, né, do vinho para o mais clarinho. Aí, depois eu venho com o tomzinho de boquinha que eu quero tá fazendo. Ó, então, eu vou usar esse bem diluidinho. E vou fazer uma manchinha aqui embaixo, ó, bem baixa. Não quero muito subido, não. Mais ou menos assim, a boquinha, ó. Porque se fazer aqui o dentinho, quando a gente voltar, a gente já volta com as pinturas, né, do rostinho. E do vestidinho. Abre aqui pra mãe a aquarela. Ó, eu fiz como se fosse um Mzinho, né? Ó, a metade de um coração, bem abertinho aqui embaixo. Lembrando que vocês têm que deixar isso aqui secar, tá, gente? Então... Cadê a boquinha dela? E abre lá só pra mãe ver aqui a profundidade da boquinha dela. Deixa eu pegar mais aqui. Quero aí. Não sei se tá dando pra vocês verem, é bem pouquinho, tá? É só um leve vermelhinho que ela tem na boca, sabe? Aqui embaixo. Eu peguei outro tomzinho de vermelho e vou passar só aqui embaixo, ó. Ela tem pulseirinha, né?
Uhum. Eu peguei o aquarela branco e eu vou fazer só um pontinho de luz aqui, ó, por cima dessa linguinha. Só pra mim poder tirar um pouquinho, dar mais uma aparência quando eu colocar o dentinho. E venho descendo também, espalhando ela como se fosse um degradê, na partezinha do vermelho, tá? Só pra dar um ponto de luz nessa linguinha e ela aparecer melhor. Mas deixando aqui embaixo mais escurinho. Com o meu próprio pincelzinho, eu vou limpar aqui a sujeirinha da aquarela. Eu tiro com o próprio pincel, a gente vem limpando. Pode deixar a imagem dela aí, Lu, pra mim colocar o dentinho, tá? Uhum. Tô procurando uma que mostra bastante a boca. É bem suavezinho, tá? Que essa aberturinha da boquinha dessa linguinha dela. Assim tá bom, mãe? Hã? Essa tá bom? Tá bom. Olha a minha dela. É? Eu acho. Então tá bom. Eu vou abrir uma minhoquinha de massa branca. Sempre vou abrindo ela como se fosse um quibe, bem alongado. O que o Gabriel queria? Torça os dedinhos aí que dê certo aqui, gente. Que minha massa tá mole, a massa de dentro tá fresquinha. Ó, vou dar uma leve achatadinha nesse meu quibezinho. Vou passar aqui embaixo, ó, por dentro, um pouquinho de colinha. E vou posicionar essa minhoquinha, tá? Ô, Nick, pisei na... Gente, o Nick tá aqui de baixo, nem tinha visto, tadinho. Pisei na patinha dele. E eu vou ajeitando, tá, ó. Vou deixar retinho aqui, levando, ó. Eu vou apertando aqui pra deixar retinho os dentinhos e vou subindo com a massinha, agregando ela lá no céuzinho da boca em cima, tá? Ela tem os lábios bem fininhos. Cadê o bisturi? Eu vou marcar os meus dentinhos com o bisturi, gente. Então, eu vou vir aqui no meio e vou vir abrindo o dentinho dela, ó.
Boa tarde, quem tá chegando agora, seja bem-vindo, gente. Manda aviãozinho aí, convida as amigas, tá? Vou abrir bem, tá? Eu vou abrindo bem, porque ela tem os dentes bem separadinhos, né? Ó. São 3 de cada lado. Vou arredondar essa pontinha. Tá, ó. Que nem a verdadeira. Com esse pincelzinho, gente, tem esses pincelzinho que eu... Ó, que eles é menorzinho, tá vendo? Eles são achatadinhos. Então, eu vou vir com eles aqui no meio, dando uma aberturinha maior. E também já vou, ó, desenhando ele aqui, ó, puxando. E com ele mesmo, eu vou arredondando, porque os dentinhos é bem abertinho, né? Lembrando que essa minha massa aqui vai secar e esses dentinhos ainda vai abrir mais essa cavidade quando ele secar, né? Então, eu só vou ajeitando aqui os dentinhos desse jeito, tá? Ó. Vou só separando. Então, aqui eu vou trabalhar com 2 tipos de pincel modelador. Vou agregar mais esses meus dentinhos aqui, ó. E vou abrir ele mais um pouquinho. Com esse aqui que parece um batonzinho, eu vou posicionar aqui por cima e vou trazendo ele um pouquinho mais pra baixo, ó. E conforme ele vai secando, eu ainda vou cuidando dele, sabe? Vou, se precisar tá fazendo reajuste, algumas coisinhas, eu vou fazendo. Gente, eu abri um dentinho, aqui na frente era pra ser mais larguinho, ó. Vou achatar aqui mais um pouquinho. E vou abrir mais um pouquinho. Que é bem redondinho os dentinhos, né? Então, eu vou tirar as viradinhas aqui, ó, com o pincelzinho pra deixar bem redondinho. Não é difícil colocar dentinho, gente, só é minucioso, né? Ó, tá molinho, vocês tá vendo onde eu tô colocando o dedo aqui, ó, que ainda tá amassando? Isso aqui é porque eu coloquei o dedo, tá? Daqui a pouco eu dou uma ajeitada nela aqui, pra poder ajeitar a boquinha. Aham. Ai, meu Deus do céu, aqui é mais separadinho ainda esses dentinhos. Aqui na frente é mais separadinho. Esse pincelzinho, eu só tô usando ele pra deixar mais retinho, pra não ficar com as pontinhas arrebitadas pra fora, tá? Pronto. Gente, mais ou menos assim, tá? Agora, eu vou deixar do mesmo jeito, eu vou colocar aqui embaixo depois o inferior, tá? Vou ajeitar aqui essa boquinha. Tentar ajeitar esse rostinho, porque eu amassei, ó, tá?
Tem algumas partes que ela não tem, lá, dentinho inferior, mas tem umas partes que tem. Esse tem. Aham. Pronto, gente. Depois de sequinho, eu ainda consigo retocar a língua aqui embaixo, tá? Eu consigo com um pincelzinho fininho, tá retocando a linguinha. Amassei o rostinho da danadinha da bichinha aqui, gente. Onde tava segurando. Por isso tem que deixar bem sequinho, né? Eu fiz ontem esse enxerto e ele ainda tá, ó. Mas daqui a pouco ele vai voltando no lugar. E eu vou ajeitando conforme for secando. Ó. Gente, o dentinho se coloca mais ou menos assim, tá? Daí vocês olham a imagem, esses dentinhos aqui na frente, eles é maior, é mais arredondadinho, né? Aí vocês conseguem tá deixando mais arredondado. Deixa eu deixar esse aqui mais arredondadinho. Tá bem molinho aqui, eu vou futucando. Aham. Ela vai ficar lindinha. Pronto, gente. Aí fica assim, ó. Se quiser colocar o dentinho inferior também dá. Se quiser deixar ela só com o dentinho superior, também dá, tá? Mais ou menos assim. E vamos deixar secar. Então, eu vou fazer assim, eu acho que esse aqui eu vou deixar só com os dentinhos superior e o outro eu coloco o dentinho inferior pra gente ver como que vai ficar. Vamos deixar secar pra gente poder dar continuidade a essa peça, né? Tá fazendo a pinturinha e tudo mais. Gente, lembrando que o meu rostinho ficou torto porque não tá totalmente sequinho e eu amassei aqui. Ai, que dó. Quero ajeitar isso aqui ainda. Mas vai ajeitar, vai ficar bonitinho. Vai ficar muito fofa. Já tá fofa. Prontinho, gente. E aí, gostaram? Hoje nós colocamos os vestidinhos, né? Olha que gracinha. Fizemos um enxerto da parte de cima. Colocamos vestidinho, orelhinha, enxerto das bochechinhas, né? Ó, enxerto das bochechinhas. Gente, fica uma diferente da outra, né? Ó, feita do mesmo jeito. Ó, que a orelhinha tá despencando. Por isso, assim, ó, a gente sempre tem que estar cuidando, tá? Colocou lá, vai cuidando da orelhinha pra ela ficar bem bonitinha. Quem tá numa região bem quente, né, e rapidinho, a orelhinha... Oi, gente, eu amassei a bochecha. Coloquei o dedo aqui na bochechinha. Vou escorar a orelhinha pra que ela seque mais ou menos assim, sabe? Porque tem a orelhinha meio avantajadinha. Mais ou menos assim. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dos passo a passo de hoje. E aí, gostaram dos passo a passo? Me digam aí, eu vou ver se eu consigo ver aqui os comentários de vocês. Então, é isso, gente. É só isso por hoje, graças a Deus, né? São os passo a passo que a gente tem que ter respeitando. Até o próximo vídeo, né? A próxima live, onde a gente vai estar fazendo as pinturinhas do rostinho e do vestidinho. E quem sabe já começando a colocar o cabelinho, né? Então, é isso aí. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, quem entrou, quem pôde ficar e quem também não pôde. Muito obrigada a todos. Um beijão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Pode, manda beijo. Beijo, galera. Tchau. Deus abençoe a todos vocês.